Bem-vindo! Neste vídeo vamos aprender a transformar um fecheiro corrompido num sólido funcional. O segredo para resolver erros de geometria não está em ferramentas complexas, mas sim na configuração correta da importação do fecheiro e no entendimento do fluxo de trabalho na análise e reparação da mesma geometria. Vamos aprender a automatizar a limpeza e a simplificar o processo de reparação. Começamos então por criar um fecheiro novo numa pasta de trabalho em que vai ser toda a nossa base para iniciarmos a importação do nosso fecheiro. Ao fazermos a importação do nosso fecheiro, neste caso um IGS, vamos ter atenção não só ao próprio fecheiro, não ao tipo de fecheiro, mas sim às nossas configurações, aqui na parte do Advanced, em que temos de ter atenção e vamos optar por utilizar a opção Optimize. Ao ativar a opção Optimize, o NX realiza uma análise profunda enquanto lê o fecheiro. Ele simplifica a matemática das superfícies e tenta alinhar arestas que sofreram desvios na exportação original. Este processo é um pouco mais demorado, mas este tempo é um investimento e o software está a entregar uma geometria muito mais fiável e fácil de trabalhar. Agora que já temos o nosso fecheiro importado, precisamos de fazer um diagnóstico. Para isso, vamos usar a nossa ferramenta, que é o Examine Geometry. Com esta ferramenta, nós podemos analisar toda a nossa geometria. Para isso, selecionamos o nosso fecheiro, o nosso modelo, em que ele nos vai dar todas as indicações que precisamos saber sobre a nossa geometria. Aqui assim, vemos que no resultado do teste, temos aqui a indicação que há alguma coisa que não está a 100%. As linhas vermelhas são as sheet boundaries, áreas onde as faces não estão unidas. O nosso objetivo é que estas linhas desapareçam, garantindo que o volume se transforme num volume estanque. O que quero dizer com isto? De outra forma, se estas linhas a vermelho me aparecem, é porque, na verdade, estas duas superfícies, okay, não estão cozidas. Isto é uma superfície, isto é outra superfície, isto será outra, e por aí adiante. Como poderemos ver na nossa árvore, aqui assim, do Part Navigator. Se nós temos um conjunto de superfícies e elas não estão cozidas, temos de começar a reparar. Como podemos ver, e aqui neste modelo, toda a nossa geometria está descosida. O que é que nós começamos por fazer? Começamos por usar, e posso-vos mostrar e partilhar, alguns comandos mais usados, em que começamos por usar então aqui o sew para cozer. Aquilo que nós fazemos é selecionamos uma superfície, selecionamos as outras todas, ou seja, estamos a dar indicação para cozer uma com as outras. Mandamos cozer. Se virmos aqui na árvore, ele vai nos aparecer aqui assim no histórico e vamos usar novamente a ferramenta de análise. E vamos repetindo este processo até termos o nosso sólido todo completo. Intermédia, todo completo, todo fechado. Há processos intermédios que possivelmente não vai ser só com o cozer superfícies, vamos ter que reparar superfícies, em que vamos ter que reconstruir superfícies novas, e é esse fluxo que nós vamos ver e como é que se faz.
Aqui podemos analisar, não é? Da nossa primeira análise para aqui, já temos muitas superfícies já cozidas. Por exemplo, aqui assim já conseguimos ver que houve uma diferença, não é? Que o software já conseguiu, respeitando tolerâncias de fecho e tudo isso, já conseguiu cozer as superfícies e nos entregar um sólido muito mais fechado. Pronto. Daquilo que nós analisamos, vemos, fixamos assim alguns pontos que são críticos e que precisam da nossa atenção para mais tarde nós revermos. Começamos então por fazer, por exemplo, o trim. O trim não é nada mais, nada menos do que um recorte a esta superfície. Se vocês repararem, esta superfície está fora dos limites que seria suposto. Com isto, vamos selecionar as arestas e fazer, não é, o nosso contorno para que ele seja fechado e para que permita cortar exatamente por onde deve. Ok? Este está cortado. Tínhamos aqui outro que também estava maior. Podemos usar o mesmo comando, o trim. Se repararem, e relembro que eu selecionei a superfície, eu basta-me usar o botão do meio para confirmar e ele vai passando nos menus para o passo seguinte e ele vai-me pedindo, não é? Onde tem o asterisco a vermelho, vai-me pedindo a informação que é necessária e eu não tenho que estar preocupado com se tenho informação suficiente, se não tenho, o software ajuda-me nisto. E neste caso, eu continuo a dar as arestas que vão ser necessárias para o nosso corte. Atenção que, se nós nos recordamos, eu só recortei as superfícies. Se eu fizer uma análise, isto para vos mostrar, continuamos com aberturas aqui. Apesar de nós termos recortado estas superfícies, elas ainda não estão cozidas. Então aquilo que nós fazemos, e podemos ir fazendo isso a qualquer momento, podemos ir usando o comando de costura, sew, e vamos cozendo. Se formos analisando, viram que eu acabei de fazer uma costura, vão ver que aqui já ficou reparado. Nesta situação, é uma situação muito diferente das outras em que a superfície, se vocês repararem, está deslocada, não está maior a ultrapassar a geometria, como acontecia nas outras duas, está cozida numa aresta, aqui assim não está cozida. O que é que nós fazemos? Aquilo que nós fazemos, começamos por usar o comando unsew, em que descozemos a superfície para trabalharmos com ela isoladamente e ela aparece-nos já descozida. De seguida, nós fazemos o extension da superfície. Stretch. Estendemos. Se por qualquer motivo nós tivermos dificuldade em selecionar a aresta, como aqui estava a acontecer, em que ele não me selecionou a aresta desta face planar, mas aqui assim do fillet, eu posso usar o Ctrl B, que é o blank, em que seleciono a geometria que eu quero ocultar temporariamente, trabalho o que tenho a trabalhar, podia ter feito isto logo, ter feito aqui assim o extend, e de seguida faço Ctrl Shift U para mostrar novamente a geometria toda. Ou seja, não precisamos de usar os layers para colocar a geometria em gavetas,
temporariamente conseguimos ocultar e mostrar a geometria. Agora que temos aqui a geometria, podemos ver que aqui nesta face, ou nesta aresta, ficou muito à justa aquilo que foi estendido. Eu consigo editar e dizer que quero, em vez de 0,5, estender 1 mm. Se eu quiser ver isto de outra cor, Ctrl J, venho à minha paleta de cores, só para termos outra perspectiva de como é que está a geometria, e continuamos com aquilo que tínhamos feito até aqui. Selecionamos a superfície e cortamos pelas arestas que nós queremos. Está cortado. Usemos e daqui está. Qual é que era a próxima? A próxima é aqui, que aconteceu o mesmo. Eu torno a fazer o Examine Geometry para nos relembrar. Em que há arestas que estão cozidas, outras que passam limites. Eu, se pensar que vou usar direto o trim nesta superfície, para o software ele vai pensar que esta superfície já faz parte das outras todas, porque ele já está cozido nesta aresta. Então, se tentar cortar uma superfície do conjunto, por ele próprio, ele vai me dar erro. Então, aquilo que nós precisamos de fazer é descozer. A superfície neste momento está descosida, apesar de não nos aparecer aqui nenhuma indicação. Se eu fizesse outra vez o Examine, ia-nos aparecer. E voltamos a repetir o processo de trim. Qual é que era esta? Recortamos e voltamos a cozer. Todo este processo, como estão a ver, é repetitivo, mas entrega-nos muitos bons resultados. Formos ver, neste momento temos a peça praticamente fechada. O problema que aqui temos, e eu passo-vos a mostrar mais ao pormenor, é as superfícies, ou esta superfície, está com defeito. Por algum motivo. Ou na exportação, ou alguma coisa. Se vocês repararem, e nós conseguimos ver estas linhas, e eu apagando assim muito rapidamente só para vocês verem. Estão a ver que esta superfície não respeitou aqui a fronteira e enrolou muito mais. Aquilo que acontece é que não temos aqui assim as arestas, estão a ver, num estado que era expectável. O que é que nós fazemos com isto? Eu aqui não quero o delete só foi temporário. O que é que eu vou fazer? Eu comecei que a peça está centrada e eu posso fazer isso. Eu vou fazer um Extract Geometry deste lado. Ok. E aquilo que nós aqui temos, até para entendermos, eu vou mudar novamente aqui assim agora de cor. Vou colocar, por exemplo, uma cor azul, em que temos o nosso conjunto de superfícies. Eu copiei as superfícies aqui assim que me interessam. Porquê? Porque eu vou usá-las, que estão do meu lado direito, eu vou usá-las no meu lado esquerdo. Para isso, eu já posso usar, agora sim, o delete. Vou apagar aquelas que não são necessárias.
e que estão aqui assim a dar-me aqui assim alguns erros. Vou apagar estas. Esta aqui eu não quero apagar. Estava selecionado mais. Ok. Cuidados que eu tenho a ter. Eu neste momento tenho as minhas superfícies. Isto está em sólidos. Não é? Considerado, não é sólidos. Em bodies mortos. Não tem histórico. Eu não consigo editar. Não consigo saber como é que elas foram criadas. Mas consigo manipulá-las. Aquilo que eu aconselho a fazer nesta fase, em que tenho praticamente a minha peça já toda fechada, faltando-me, apesar de estar aqui assim, isto assim, já vamos acabar por reparar, eu vou querer limpar a minha árvore. Não me interessa ter este histórico, porque na verdade é um histórico das minhas operações só agora de costura. Depois da peça estar fechada, estar em sólido, não me vai interessar. E eu nesta fase posso limpar um bocado aqui a árvore. Antes de o fazer, eu quero-vos mostrar, vocês estão a ver que a minha peça por dentro está oca. Ela não tem, digamos, densidade. Aquilo que nós fazemos, então, vamos remover os parâmetros. Eu posso fazer o remove parameters. Tenho aqui assim o comando. Se não estiver no sítio, né, que seja rápido de acesso, que eu me lembro, eu posso sempre vir aqui assim à barra de pesquisa, fazer remove. Basta-me só colocar o remove, ele vai-me logo aparecer os comandos, e neste caso o remove parameters, em que eu vou-lhe dizer, eu vou-lhe indicar que quero fazer o remove parameters a este conjunto de superfícies. Vocês viram que ele limpou-me todas as faces e agregou-as todas dentro do body 1. O mesmo eu vou fazer para remove parameters. O mesmo eu vou fazer para o extract face. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque eu vou querer pegar nestas superfícies, vou fazer uma simetria para o meu lado esquerdo e depois vou querer cozer esta geometria. Eu tenho que a desparametrizar. Tenho que remover estes parâmetros, tenho que, digamos que, a matar. Se eu não fizer isso, voltamos à velha história de o azul é o pai, o cinzento é o filho e eu vou querer juntar, não é? Depois quando eu fizer aqui assim o mirror, eu vou querer cozer o pai com o filho. E como é sabido, neste tipo de softwares, isto não é permitido. Ele vai sempre ou dar um alerta, mas neste caso ele vai dizer que não consegue fazer isso. Porquê? Porque ele, para criar a superfície, ele vai precisar sempre do pai. Então, para não termos esse problema, vamos também fazer o mesmo, fazer a remoção dos nossos parâmetros aqui ao Extract Face. A partir do momento que temos isto, está tudo ok e basta-nos fazer um mirror da geometria. Em que neste caso eu quero o mirror 2, o mirror do body 2. Ele pede-nos qual é que é o body que é para fazer o mirror. Estão a ver que está aqui assim um asterisco vermelho a perguntar-nos qual é que é o plano. O plano vai ser este. Vai ser o nosso plano YZ e vamos fazer o mirror. Estão a ver que ele já fez o nosso mirror. De seguida, vou pedir para cozer. Mais uma vez. Aquilo que eu faço para ficar mais bonito. Mudo novamente de cor, só para ter uma percepção diferente da nossa peça. Faço o nosso remove parameters. Para não ter aqui sim alguma associação. Posso apagar aqui o meu body 3, porque todo o resto está morto. E agora faço novamente o nosso Examine Geometry. Se vocês repararem,
ele já nem me deixa selecionar. Porquê? Porque enquanto eu até agora estive a selecionar e usei o filtro Sheet Body, neste momento ele já converteu isto num sólido e não me deixa selecionar um Sheet Body. Ou seja, um corpo em superfícies. Se eu mudar o filtro para Solid Body, ele já reconhece isto como um Solid Body. Aquilo que eu vos posso mostrar, só para termos a certeza, e aquilo que eu vos mostrei há bocado, lembram-se que há bocado a nossa peça estava oca. Neste momento, a nossa peça já nos apresenta aqui assim um interior em que tem, não é, conteúdo, tem densidade. Com isto, terminamos o nosso vídeo de tutorial em que mostra como é que é o processo de reparação. É claro que aqui foi uma situação simples em que não foi preciso criar superfícies novas. Se houvesse essa necessidade de criar umas superfícies novas, usávamos as técnicas que demos no módulo de superfícies, em que bastava-nos apagar estas superfícies que nós achássemos que precisavam ser reparadas e criávamos umas novas, os íamos e introduzíamos essa parte no fluxo de trabalho. Por isso, resumidamente, o nosso fluxo é simples. Preparamos o fecheiro na importação, diagnosticamos as aberturas, usamos várias ferramentas para recortar e, no caso de necessitar, reconstruir superfícies. Finalizamos com uma costura. Este método é a base de qualquer trabalho de importação e reparação de geometria de alta qualidade. A partir daqui, chegou a sua vez de praticar. Vão estar fecheiros à sua disposição para treinar este módulo e siga este fluxo. Testa de diferença com otimização na primeira fase, que é a fase da importação, e faça as suas comparações. Resta-me desejar bom trabalho, pratique ao seu ritmo e vemo-nos no próximo vídeo.